Capítulo 291 Pedido de Liu Mei. Olhando para as pessoas ao seu redor, Shui Qiu levantou-se lentamente da cadeira enquanto dizia em um tom solene. Todos vocês sabem o que o mestre do pavilhão disse. Nós ou encontraremos uma maneira de sondar a pessoa dentro daquela loja sem nos envolvermos diretamente, ou arriscaremos nossas vidas no processo. Zhou Ning assentiu com a cabeça e, depois de varrer todos com seus olhos castanhos, olhou para Shui Qiu enquanto dizia: ir sozinhos é simplesmente muito arriscado. Já que não sabemos a força da pessoa dentro da loja, seria tolice atacar cegamente. Se a pessoa lá dentro for apenas um cultivador de nível 9 do reino espiritual, então não teremos nenhum problema, mas se for um especialista no estágio da alma nascente, quem assumir a liderança provavelmente morrerá. Portanto, sugiro que enviem Liu Shuren e Xiao Shu para correr o risco desta vez. A mulher gordinha de meia idade se levantou instantaneamente quando ouviu isso e, batendo a mão gorda na mesa, disse em um tom raivoso: Zhou Ning, você realmente quer sacrificar 2 cultivadores de nível médio 7 do reino espiritual? Quantos especialistas em estágio avançado do reino espiritual nosso pavilhão tem? Podemos realmente nos dar ao luxo de mandá-los para aquela loja, como ovelhas esperando para serem abatidas? Os olhos do velho Shui Qiu se estreitaram quando ele ouviu as palavras da mulher, e com um olhar sério nos olhos ele falou em um tom austero: Xiao Guin, fique quieto. A menos que você queira liderar pessoalmente uma equipe e ir até aquela loja sozinho, cale a boca. A sugestão de Zhou Ning é a melhor opção que temos. Sacrificar alguns cultivadores de nível 7 do reino espiritual é melhor do que ter alguém entre nós assumindo o risco. Depois de ser repreendida por Shui Qiu, a mulher gordinha Xiao Guin abaixou a cabeça sem ousar retrucar contra ele. Ao mesmo tempo em que essa conversa acontecia no pavilhão da pílula de sangue, Shunlong abriu os olhos, quando apareceu em cima da cama dentro de seu quarto. Surpreendentemente, Liu Mei não estava no quarto. Shunlong sabia que ainda faltavam algumas horas para abrir a loja e, depois de se levantar da cama, desceu as escadas e voltou ao primeiro andar. Com um sorriso no rosto, Liu Mei estava acariciando a pantera negra que ainda estava comendo alegremente os talos de grama-sangue de dragão, na frente dela. Tanto Liu Mei quanto a pantera negra viraram a cabeça para olhar para Shunlong, que tinha um sorriso no rosto enquanto caminhava em direção a eles. Depois de sentir a aura vinda do corpo de Liu Mei, embora Shunlong esperasse isso, ele ainda ficou surpreso no final. Nível médio 4 no reino espiritual. Claro, depois de absorver parte da aura de um cultivador de pico de nível 6 do reino espiritual, Liu Mei não só conseguiu pisar no meio do nível 4 no reino espiritual, mas agora estava a apenas um passo de atingir o pico do nível 4. Liu Mei tinha um sorriso encantador no rosto quando então gritou: Longe! Caminhando até Liu Mei, Shunlong assentiu e, depois de colocar os braços em volta da cintura de Liu Mei, disse com um sorriso no rosto: Meier, agora você é ainda mais poderosa que seu pai. Liu Mei congelou por um momento, antes que seus olhos começassem a ficar vermelhos. As emoções brotaram dentro dela no momento em que ela se lembrou de seu pai cruel na seita da nuvem flutuante, e de sua mãe, a quem ela ainda não tinha ido e levado embora. Virando a cabeça, Liu Mei tinha um olhar suplicante em seus olhos quando olhou para Shunlong e disse: Longe, eu sei que Longe quer ficar nesta cidade e cultivar. Está tudo bem se eu pegar Little Silver e voltar para o leste desolado por alguns dias. Não querendo que Shunlong entendesse mal, Liu Mei então acrescentou: eu só vou levar alguns dias no máximo. Shunlong tinha uma expressão de surpresa no rosto quando ouviu o nome, Little Silver, antes que seus olhos involuntariamente caíssem nas asas prateadas brilhantes do Rei Pantera de Asas Prateadas. Seus lábios se contraíram por um momento depois de ouvir o incrível senso de nomenclatura de Liu Mei, antes que seus olhos caíssem em seus lindos olhos negros. Este foi o primeiro pedido, egoísta, que Liu Mei fez a ele. Claro, Shunlong já sabia o motivo pelo qual Liu Mei queria voltar para o leste desolado.
Ela já havia dito a Shunlong há muito tempo, que sua mãe ainda estava na seita da nuvem flutuante, sozinha. Claro, mesmo que Liu Mei não tivesse deixado a seita da nuvem flutuante, para ir para o continente Estrela da Noite, ela ainda estaria casada com alguém sob a pressão de seu irmão, Liu Shangpun, e não seria capaz de mudar a vida de sua mãe de qualquer maneira. Balançando a cabeça, Shunlong olhou para a jovem mulher que derrubou o reino na frente dele, antes de sorrir e dizer: "Vamos voltar juntos então. Você também pode conhecer minha mãe e meu pai quando retornarmos para o leste desolado. Em alguns dias a partir de agora, não importa se o pavilhão da pílula de sangue, ou a gangue de guardiões violentos, escolher nos atacar ou não, podemos fazer uma curta viagem de volta ao leste desolado por alguns dias, antes de retornarmos para lidar com eles." Balançando a cabeça, os olhos de Liu Mei ficaram ainda mais vermelhos do que antes, enquanto lágrimas brilhantes começaram a fluir involuntariamente de seus olhos. Shunlong envolveu seus braços ao redor dela sem dizer uma palavra, permitindo que Liu Mei colocasse sua cabeça em seu peito. 3 horas logo se passaram, e agora era hora de Shunlong abrir a loja. Os 4 esqueletos brancos como Jade ainda estavam atrás das vitrines de vidro, mas seu cultivo havia subido para o nível inicial 4 do reino espiritual, enquanto os 2 cavaleiros mortos-vivos na entrada da loja estavam no meio do nível 4. Ao mesmo tempo em que Shunlong abriu a porta de madeira da loja e deixou a multidão que já havia formado uma fila enorme do lado de fora entrar, um esquadrão de 4 cultivadores do reino espiritual em estágio avançado vestidos com túnicas pretas já havia cercado a loja de Shunlong. Fim do capítulo. Capítulo 292. Usando o veneno, erva do inferno envenenadora de almas. Os 4 cultivadores do reino espiritual vestidos de preto circularam ao redor da loja uma vez, antes de se reunirem a meia milha de distância dela, em frente à entrada da loja. Olhando para as ondas de pessoas que estavam entrando na loja, enquanto ainda mais pessoas esperavam sua vez de entrar, uma das pessoas vestidas de preto cujo cultivo parecia estar no nível inicial 8 do reino espiritual, virou os olhos para os 2 cultivadores do nível médio 7 do reino espiritual na frente dele antes de falar com uma voz rouca. "Xiao Shu, Liu Shuren, assim que vocês entrarem, tentem matar o pirralho do nível inicial 1 do reino espiritual e causem o máximo de dano possível na loja. Então, sem ficar por mais um momento, certifiquem-se de fugir de volta para o pavilhão." As 2 pessoas vestidas de preto assentiram com a cabeça, e depois de trocarem suas vestes pretas por outras brancas discretas que não tinham mais o emblema do pavilhão da pílula de sangue, ambos fizeram fila enquanto esperavam para entrar na loja de Shunlong. Eles sabiam que se houvesse um especialista do reino espiritual de nível 9 dentro da loja, eles seriam detectados antes que pudessem entrar, e pelo menos um deles certamente morreria no processo. Ao mesmo tempo, dentro da loja, um olhar frio passou pelos olhos de Shunlong quando ele ouviu a voz de Little Black dentro de sua mente, informando-o de que havia 4 cultivadores do reino espiritual em estágio avançado que estavam olhando ao redor da loja. Little Black já havia notado que 2 cultivadores do reino espiritual de nível médio 7 já tinham feito fila para entrar na loja depois de trocar suas vestes, enquanto um do reino espiritual de nível 7 de nível máximo e um de nível 8 inicial estavam observando à distância. Um sorriso frio apareceu no rosto de Shunlong enquanto ele se levantava, e depois de pensar seriamente por um tempo, ele olhou para Liu Mei com um sorriso no rosto antes de sussurrar em seu ouvido. "Meier, há 2 cultivadores de nível médio do reino espiritual 7 que se esconderam na multidão e estão esperando para entrar na loja. Assim que eles entrarem, não lhes dê uma chance de escapar." Assim que Shunlong terminou suas palavras, uma expressão chocada apareceu no rosto de Liu Mei, que mal conseguiu se conter de olhar ao redor da multidão em uma tentativa de encontrar os cultivadores de nível 7 do reino espiritual. Olhando para ele com seus olhos negros brilhantes, Liu Mei assentiu sem dizer mais nada. Se Shunlong queria atacar essas pessoas, então certamente havia uma razão para isso.
Embora Shunlong não soubesse se esses dois cultivadores de nível médio do Reino Espiritual 7 pertenciam à Gangue dos Guardiões Violentos, ou ao Pavilhão da Pílula de Sangue, ele imaginou que era mais provável que pertencessem ao último. Quanto a eles serem cultivadores normais na Cidade do Pecado, esse pensamento nem passou pela sua mente. Ele tinha certeza de que se a notícia de sua loja já tivesse se espalhado, a ponto de cultivadores do reino espiritual em estágio avançado terem que se disfarçar para vir e comprar suas pílulas, então os especialistas do estágio alma nascente seriam definitivamente os primeiros a vir. Embora houvesse uma chance dessas pessoas serem cultivadores normais do reino espiritual que não tinham nada a ver com a Gangue de Guardiões Violentos, ou o Pavilhão da Pílula de Sangue, eles definitivamente não teriam trocado suas vestes nesse caso, e nem teriam mais dois cultivadores do reino espiritual em estágio avançado vigiando à distância. Sentado em sua cadeira, Shunlong observou, despreocupadamente, a multidão entrando e saindo da loja. Devido ao quão pequeno era o interior da loja, só poderia haver até 30 pessoas dentro ao mesmo tempo antes que começasse a ficar muito lotado. Menos de meia hora depois, as próximas 2 pessoas que entraram na loja eram um homem de meia idade magro, mas extremamente alto, junto com um velho com uma testa larga e uma pequena espada presa à cintura. Embora os 2 homens tentassem agir de forma extremamente natural, os olhos de Shunlong se estreitaram instantaneamente quando ele os viu entrando na loja. Ao mesmo tempo, os olhos dos 2 homens também estavam focados em Shunlong assim que eles entraram, antes de rapidamente voltarem sua atenção para as caixas de vidro que armazenavam as pílulas. No momento em que os 2 homens passaram pela entrada da loja, no entanto, pela primeira vez nos últimos 9 dias, os 2 cavaleiros mortos-vivos de Liu Mei que estavam de guarda ao lado da porta finalmente se moveram e acenado com suas espadas grandes pretas de 2 metros, 6,6 pés, de comprimento, eles as cortaram em direção aos 2 homens vestidos de branco sem qualquer hesitação. Não foram apenas os 2 homens que ficaram chocados, mas todos na multidão ficaram surpresos com essa mudança repentina. O que está acontecendo? Um jovem na multidão do lado de fora da loja gritou apressadamente, enquanto olhava para a cena à sua frente antes de recuar. Antes que a multidão tivesse a chance de perceber o que havia acontecido, um olhar frio passou pelos olhos dos 2 homens, antes que um deles desembainhasse a espada em sua cintura enquanto o outro imediatamente tirou um grande sabre de seu anel espacial e contra-atacou os 2 cavaleiros mortos-vivos. A aura de 2 cultivadores de nível médio 7 do reino espiritual explodiu dos corpos dos 2 homens, repelindo imediatamente os 2 cavaleiros mortos-vivos que os atacaram furtivamente, antes que eles os cortassem com suas armas, cortando os 2 cavaleiros de armadura preta ao meio. Sem perder um momento, os 2 homens vestidos de branco sabiam que tinham sido expostos e sem nem mesmo trocar um olhar um com o outro, eles instantaneamente voaram em direção a Shunlong, que agora havia se levantado de sua cadeira, enquanto brandiam suas armas, prontos para matá-lo com um único golpe. E ainda assim, o que chocou os 2 especialistas do reino espiritual em estágio avançado foi que não havia o menor traço de medo no rosto de Shunlong. Em vez disso, um par de frascos de comprimidos cheios de um líquido roxo escuro já havia voado de sua mão e chegado na frente dos rostos dos 2 especialistas do reino espiritual de nível médio 7. Sem saber o que havia dentro do frasco de comprimidos, os 2 especialistas do Pavilhão da Pílula de Sangue, instintivamente quiseram se esquivar, mas Shunlong já havia jogado os frascos de comprimidos quando sua atenção estava focada nos cavaleiros mortos-vivos de Liu Mei, não lhes dando espaço para escapar. Rangendo os dentes, Liu Shuren e Xiao Shu tentaram afastar os frascos de comprimidos, mas no momento em que a mão de Liu Shuren e o sabre de Xiao Shu entraram em contato com os frascos explodiram quando o veneno aterrorizante da grama do inferno do envenenamento da alma espirrou nos corpos dos 2 especialistas intermediários do reino espiritual. Fim do capítulo. Capítulo 293 A potência do veneno. A
No momento em que o veneno de cor púrpura tocou os corpos dos dois especialistas de nível médio do Reino Espiritual 7, gritos cheios de dor, medo e terror ressoaram por toda a loja de pílulas. Os dois especialistas de estágio avançado do Reino Espiritual do Pavilhão da Pílula de Sangue caíram instantaneamente no chão, segurando suas cabeças enquanto seus gritos ficavam ainda mais altos. O resto dos clientes não conseguiu evitar dar alguns passos para trás em horror, todos eles se afastando dos dois especialistas que agora estavam envoltos em dor. Afinal, mesmo aquelas pessoas dentro da loja que não tinham conhecimento sobre alquimia, podiam ver que o que Shun Long havia jogado antes eram 2 frascos de pílulas cheios de algum tipo de veneno extremamente poderoso. Claro, Shun Long já esperava que a cena à sua frente se desenrolasse assim, pois sabia que o veneno da erva do inferno envenenadora da alma não era um veneno de ação lenta, mas um que corroeria diretamente a alma de uma pessoa assim que entrasse em contato com ela. Todos, incluindo Shun Long e Liu Mei, mantiveram distância dos dois cultivadores de túnica branca que pareciam estar com uma dor imensa. No entanto, levou menos de 10 respirações de tempo para que os gritos dos especialistas do reino espiritual de nível médio 7 diminuíssem e seus corpos que estavam convulsionando finalmente parassem de se mover. Mortos. 2 especialistas do reino espiritual em estágio avançado morreram em apenas 10 respirações de tempo. A multidão ficou apavorada antes que as pessoas começassem a se afastar lentamente de Shun Long. Eles não sabiam por que o chefe da loja de pílulas enlouqueceu de repente, mas não queriam ser as próximas pessoas a morrer daquele jeito. Shun Long, no entanto, não pareceu se importar com essas reações e, ignorando completamente a multidão ao seu redor, acenou com a mão e coletou os anéis espaciais dos corpos dos 2 especialistas do reino espiritual de nível 7 antes de mandá-los voando para fora da loja. Bum! Os 2 corpos pousaram do lado de fora da loja, levantando uma nuvem de poeira no processo. No entanto, quando a multidão do lado de fora da loja viu os 2 corpos, um jovem não conseguiu evitar exclamar: "E este? Não é Liu Shuren do Pavilhão da Pílula de Sangue? O velho ao lado dele é Xiao Shu. Ele certamente é Xiao Shu. Quem são Liu Shuren e Xiao Shu?" Embora a maioria das pessoas na multidão não reconhecesse os 2 especialistas do reino espiritual de estágio avançado, aqueles que reconheceram imediatamente espalharam a palavra, identificando que esses 2 realmente pertenciam ao Pavilhão da Pílula de Sangue. Então, eles vieram para arrumar confusão? Será que o dono já sabia disso? Talvez eles não tenham vindo para arrumar confusão. Talvez o dono seja louco. Os olhos de Shun Long também se iluminaram quando ele ouviu que Liu Shuren e Xiao Shu tinham vindo do Pavilhão da Pílula de Sangue. Enquanto discussões silenciosas aconteciam dentro e fora da loja, à distância, a apenas algumas centenas de metros, os 2 homens em vestes pretas do Pavilhão da Pílula de Sangue, que haviam levado Liu Shuren e Xiao Shu aqui agora estavam tremendo quando viram os 2 corpos que estavam caídos do lado de fora da loja. Não se sabia se eles estavam tremendo de raiva ou de medo do veneno aterrorizante que havia matado os 2 especialistas de nível médio 7 do reino espiritual em apenas algumas respirações de tempo. Alguns momentos depois, o homem cujo cultivo estava no nível inicial 8 do reino espiritual foi o primeiro a se recompor. Virando a cabeça para olhar para a pessoa de túnica preta ao lado dele, ele disse com uma voz rouca que exalava a intenção de matar: "Vamos! Precisamos reportar imediatamente de volta ao pavilhão." O especialista de nível 7 do reino espiritual também assentiu, antes que ambos desaparecessem no local. Ao mesmo tempo, Shun Long tinha um olhar indiferente em seu rosto enquanto observava as pessoas do lado de fora da loja que não tinham certeza se deveriam entrar ou não. Depois de pedir para Liu Mei cuidar da loja e vê-la acenar com a cabeça, Shun Long voltou para a sala no 2º andar da loja, antes de fechar os olhos e entrar no espaço nebuloso dentro da Pedra do Tempo. Afinal, ele sabia que não havia chance do Pavilhão da Pílula de Sangue atacar novamente em tão pouco tempo, e até mesmo os membros da Gangue dos Guardiões Violentos
agora deveriam estar apreensivos depois de ver as mortes dos dois especialistas do reino espiritual em estágio avançado do pavilhão da pílula de sangue. Shenlong também sabia que ele já tinha os meios para se proteger até mesmo contra especialistas do estágio da alma nascente se ele confiasse em seu veneno, mas se ele quisesse lutar contra eles de frente, então ele tinha que se tornar ainda mais forte. Olhando para a videira engolidora do céu, na frente dele, Shenlong a alimentou com pedras espirituais de nível médio, enquanto o ar ao redor dele e de Little Black mais uma vez começou a se encher de Qi puro. Sem qualquer hesitação, Shenlong então fechou os olhos, enquanto absorvia o Qi denso ao seu redor, enquanto tentava condensar a 31ª bola de Qi em sua mão direita. Mal se passaram alguns minutos desde que o incidente na loja de pílulas de Shenlong terminou, quando os dois homens em vestes escuras chegaram de volta ao quarto andar do pavilhão da pílula de sangue. Parados do lado de fora da porta onde os especialistas do reino espiritual de nível 9 estavam reunidos, os dois homens vestidos de preto trocaram olhares e hesitaram por um momento. Eles sabiam que as coisas tinham acontecido de forma completamente diferente do que o planejado por Shuikyu, e eles não conseguiram adivinhar a reação do especialista do reino espiritual de nível máximo 9. Finalmente, cerrando os dentes, o cultivador do reino espiritual de nível inicial 8 abriu a porta quando os dois entraram. No entanto, no momento em que entraram, os pés dos dois homens vestidos de preto começaram a tremer. Na cabeceira da mesa não estava Shuikyu, que normalmente estava sentado ali, mas um homem de meia idade de 1,7 metro, 5,6 pés, de altura, com cabelo preto curto e olhos castanhos. Os dois homens vestidos de preto imediatamente caíram de joelhos, enquanto cumprimentavam com medo. Mestre do pavilhão. Fim do capítulo. Capítulo 294 Ordem de Shao Xieren. Olhando para os dois homens vestidos de preto que tinham acabado de entrar na sala, o mestre do pavilhão, pílula de sangue, Shao Xieren assentiu antes de perguntar com uma voz séria. Você descobriu a pessoa por trás daquela loja? Havia uma excitação inconfundível por trás da pergunta de Shao Xieren enquanto ele olhava para os dois homens vestidos de preto na sua frente. Vendo os olhos castanhos de Shao Xieren que brilhavam com uma luz forte, os dois homens imediatamente abaixaram suas cabeças com medo, antes que o velho com a voz rouca que estava no início do nível 8 do reino espiritual falasse nervosamente. Relatando ao mestre do pavilhão, nós, não. Exclamações de surpresa soaram de Shuikyu, Zhounin e os outros especialistas do pico do nível 9 do reino espiritual que estavam sentados na mesa, enquanto todos viravam suas cabeças para olhar para o velho que acabara de falar. Sentindo os olhares de todos os alquimistas de nível 3 de prata do pavilhão em seu corpo, o velho de repente ficou tenso, quando a voz de Shao Xieren mais uma vez soou nos ouvidos do velho. Explique imediatamente o que aconteceu. A voz autoritária do mestre do pavilhão imediatamente silenciou a sala inteira. Todos na sala sabiam que o mestre do pavilhão não se importava com Liu Shuren e Xiao Shu, que provavelmente tinham sido sacrificados, mas ele estava esperando os resultados dessa tentativa de sondagem com grande interesse. Depois de respirar fundo, o velho narrou o que tinha acabado de acontecer alguns minutos atrás. Do momento em que os dois especialistas de nível médio do reino espiritual 7 entraram na loja de pílulas, ao ataque repentino dos cavaleiros mortos-vivos e, finalmente, a Shenlong jogando os dois frascos de pílulas cheios do líquido roxo escuro e as mortes de Liu Shuren e Xiao Shu. Assim que o velho terminou suas palavras, um arrepio de repente percorreu seu corpo quando seus olhos encontraram o olhar gelado de Shao Xieren. Não era apenas o velho, mas até mesmo o cultivador de nível máximo do reino espiritual 7 que estava ajoelhado ao lado dele, bem como os especialistas de nível máximo do reino espiritual 9, todos imediatamente sentiram a temperatura dentro da sala diminuindo, enquanto uma onda gelada de intenção de matar que foi emitida do corpo do mestre do pavilhão de repente encheu a sala. Shao Xieren começou a rir abruptamente, enquanto a intenção de matar vinda de seu corpo estava se tornando ainda mais intensa.
Voltando seu olhar para os especialistas do reino espiritual de nível 9 ao seu redor, ele finalmente bateu sua mão na mesa gigantesca na frente dele, quebrando-a ao meio enquanto dizia em uma voz furiosa: Você não só perdeu 2 cultivadores de nível médio 7 do reino espiritual dessa vez, mas também não conseguiu descobrir nada sobre a pessoa por trás daquela loja. Vendo todos ao seu redor abaixarem a cabeça envergonhados, o olhar de Shao Xieren estava focado no velho careca, Shui Qiu, antes de falar com uma voz tão fria, que quase gelou a alma do especialista de nível máximo 9 do reino espiritual. Shui Qiu, você liderará pessoalmente uma equipe dessa vez e atacará aquela loja. Se você tiver sucesso, eu certamente o recompensarei generosamente. Embora Shao Xieren tenha tentado fazer suas palavras soarem como um convite, na realidade, era na verdade uma ordem que não dava espaço para Shui Qiu recusar. O velho tremeu assim que ouviu as palavras de Shao Xieren e, com um olhar suplicante nos olhos, ele caiu de joelhos enquanto dizia com uma voz que quase implorava: Mestre do pavilhão, por favor, reconsidere. Se é um veneno que pode matar um cultivador de nível 7 do reino espiritual de estágio intermediário como Liu Shuren em apenas algumas respirações de tempo, então quanto tempo eu serei capaz de durar? Mesmo como um alquimista de nível 3 de nível prata, não tenho confiança em criar um antídoto que possa parar um veneno desse nível. Além disso, com base apenas neste veneno, a pessoa por trás daquela loja também é um mestre de venenos experiente, além de ser um alquimista, e ele certamente deve estar pelo menos no nível ouro. Eu não morreria instantaneamente assim que o expusesse então. Os olhos de Shao Xieren ficaram ainda mais frios quando ele olhou para Shui Qiu. Claro, se Shui Qiu tinha pensado nesses pontos, então como era possível que ele não tivesse pensado neles também? Este já era o pior cenário que ele havia pensado. A pessoa por trás da loja era um alquimista de nível ouro, o que o colocava no mesmo nível do próprio Shao Xieren, um especialista no estágio intermediário da alma nascente. Em circunstâncias normais, Shao Xieren não teria tentado provocar uma pessoa que certamente era tão forte quanto ele, especialmente uma que estava apenas se escondendo e tinha apenas uma pequena loja na rua Silver Cross. No entanto, ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que a loja crescesse e atraísse ainda mais atenção, levando embora ainda mais clientes. Além disso, as pedras espirituais que esta loja estava fazendo em um mês já haviam excedido as pedras espirituais que seu tesouro havia acumulado por milhares de anos. Ao mesmo tempo, como ele teria a assistência dos 2 chefes da Gangue dos Guardiões Violentos, Shihui e Shihui, Shao Xieren se sentiu confiante em derrubar até mesmo um mestre de venenos de grau ouro. Afinal, havia rumores de que Shihui sozinho era forte o suficiente para cuidar de quase qualquer especialista em estágio intermediário da alma nascente na Cidade do Pecado, sozinho. Claro, mesmo apesar de todo esse conhecimento e poder, Shao Xieren ainda não estava confiante o suficiente para atacar a loja de Shunlong ainda, e decidiu fazer uma última tentativa de reconhecimento enviando um especialista de nível 9 no reino espiritual como Shui Qiu. Caso o especialista dentro daquela loja fosse realmente um especialista em alma nascente em estágio avançado, então Shao Xieren definitivamente abandonaria qualquer noção de atacar novamente, mesmo com a ajuda de Shihui e Shihui. No entanto, se fosse apenas um especialista em alma nascente em estágio intermediário, ele estava disposto a arriscar sua vida, mesmo contra um mestre de venenos de grau ouro. Afinal, por pílulas que poderiam render mais de 60 milhões de pedras espirituais, até os olhos dos reis do Dao ficariam vermelhos de ganância, muito menos um especialista em estágio de alma nascente como ele. Balançando a cabeça, Shao Xieren olhou para o resto das pessoas ao seu redor e disse: Se Shui Qiu precisar de ajuda, todos vocês seguirão suas ordens desta vez. O resto dos especialistas do reino espiritual de nível 9 ao redor de Shui Qiu tremeram quando ouviram isso, antes de virarem seus olhares para o mestre do pavilhão na cabeceira da mesa agora destruída, em uma tentativa desesperada de fazê-lo mudar de ideia. Levantando-se de seu assento, no entanto, os olhos frios de Shao Xieren nem mesmo olharam para os cultivadores do reino espiritual de nível 9 ao seu redor,
e sem outra palavra ele acenou com a manga, enquanto seu corpo se transformava em um fio de chamas vermelhas que desapareciam da sala. Ao mesmo tempo, dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, Shunlong estava completamente alheio aos acontecimentos no pavilhão da pílula de sangue, enquanto o contorno de uma 31ª bola ilusória de QI estava lentamente sendo formada em sua mão direita. Fim do capítulo. Capítulo 295 Mudanças repentinas e uma cena familiar. Shunlong absorveu o QI puro ao seu redor, enquanto a bola de QI recém-criada em sua mão estava se tornando cada vez mais corpórea. O tempo continuou a passar assim, e logo, uma semana se passou até que Shunlong abriu os olhos. Erguendo a cabeça, Shunlong viu as 31 bolas de QI que estavam flutuando acima de sua cabeça, dentro da ampulheta do monarca, indicando que ele agora havia alcançado o nível médio 4 do reino do espírito. Shunlong não continuou a cultivar e, em vez disso, fechou os olhos mais uma vez antes de começar a infundir seu QI dentro do espaço de armazenamento na Pedra do Tempo, onde o jardim de ervas estava localizado, acelerando o crescimento de suas ervas medicinais. Mais 2 dias se passaram até que Shunlong finalmente parou, enquanto o único talo de Rank 5, Soul Poison in Hellgrass, dentro do jardim de ervas agora se transformou em 3. Little Black, que ainda estava comendo os talos de interminável Dragon Blood Grass, na frente dele, observou Shunlong que estava segurando um talo de Soul Poison in Hellgrass, com confusão em seus olhos azuis brilhantes. Shunlong, no entanto, parecia não ter notado o olhar de Little Black, enquanto ele ativava o Monarch's Domain. À medida que a figura invisível de uma ampulheta se expandia de seu corpo, o tempo ao redor de Shunlong foi forçado a congelar, pois Shunlong, que estava segurando o talo de Soul Poison in Hellgrass, instantaneamente o rasgou ao meio. O líquido branco dentro dele, no entanto, não começou a fluir imediatamente, pois foi completamente suprimido dentro do Monarch's Domain. Tirando 2 frascos de comprimidos vazios, Shunlong então parou o Monarch's Domain, enquanto ele permitia que o líquido de cor branca caísse nos frascos de comprimidos, enchendo-os, antes de Shunlong selá-los firmemente. Com um sorriso no rosto, ele virou os olhos para olhar para Little Black, que estava mastigando sua comida alegremente antes de dizer: Little Black, quando retornarmos ao leste desolado, você não terá que ficar aqui o tempo todo. Balançando a cabeça, o dragão negro olhou para Shunlong enquanto dizia: Mestre, os dragões podem dormir por centenas e até milhares de anos. Ficar neste lugar por alguns anos nem se qualificaria como um cochilo. Além disso, dessa forma, posso passar ainda mais tempo com o mestre quando você estiver cultivando. Shunlong sorriu levemente e, depois de dar um tapinha na cabeça de Little Black, fechou os olhos enquanto aparecia novamente dentro da sala no 2º andar da loja. Quase 9 dias se passaram enquanto Shunlong cultivava dentro da Pedra do Tempo, mas menos de um dia se passou no mundo exterior, e estava quase na hora de Liu Mei abrir a loja. Apesar de ser um necromante, Liu Mei ainda estava treinando suas habilidades com a espada usando a espada azul das 4 estações. Ao mesmo tempo em que ela guardou sua espada e estava prestes a descer para o 1º andar, seus olhos se iluminaram, quando ela viu Shunlong aparecer de repente na almofada meditativa ao lado dela. Ao ver a bela jovem ao lado dele, Shunlong sorriu levemente, mas quando ele estava prestes a falar, uma sensação extremamente dolorosa de repente encheu sua mente, enquanto suas mãos de repente agarraram sua cabeça e gritaram de dor. Esta não foi a primeira vez que Shunlong sentiu dor em sua alma, mas desta vez, a sensação foi extremamente intensa. Foi muito mais forte do que o ataque que ele e Liu Mei sofreram do Pássaro Cantor de Almas, de nível 5 dentro da Floresta da Terra dos Sonhos. Esta dor era apenas a segunda da expansão da alma que ele sofreu do Livro Dourado, a primeira vez que ele absorveu todo o conhecimento dentro dele. Liu Mei ficou atordoada com essa mudança repentina, enquanto seus olhos negros olhavam para Shunlong com preocupação dentro deles,
antes que ela rapidamente pegasse uma pílula de cura do sol e tentasse alimentá-la para Shunlong para aliviar a dor repentina que ele sentia. Dentro do espaço espiritual de Shunlong, a Pedra do Tempo começou a girar de repente, sem nenhum aviso prévio, pois emitia uma luz azul hipnotizante e ofuscante, que poderia capturar a alma de qualquer ser vivo que olhasse para ela. Ao mesmo tempo, os olhos azuis de Little Black se estreitaram e, sem qualquer hesitação, ele disparou para fora da Pedra do Tempo, quando apareceu dentro da sala. A sala parecia apertada com o dragão negro de 10 metros, 33 pés, de comprimento dentro dela, mas Little Black não pareceu se importar, pois ele enrolou seu corpo gigantesco em torno de Shunlong, permitindo apenas que as mãos de Liu Mei passassem pela abertura de suas asas e tocassem o rosto de Shunlong. Shunlong tentou falar, mas a dor em sua alma era extremamente intensa. Enquanto a Pedra do Tempo continuava a girar, uma luz azul sobrenatural foi emitida do corpo de Shunlong, e sob os olhos atordoados de Little Black e Liu Mei, Shunlong desapareceu repentinamente da sala. A visão de Shunlong imediatamente ficou turva, enquanto a sensação familiar de teletransporte espacial cobriu completamente seu corpo. Essa sensação durou mais do que alguns minutos, antes que a visão de Shunlong voltasse ao normal. E ainda assim, a dor em sua mente estava se tornando ainda mais intensa enquanto a Pedra do Tempo começava a girar ainda mais rápido. No entanto, no momento em que viu a cena à sua frente, apesar das infinitas quantidades de dor que estava sentindo, Shunlong também sentiu um choque em seu coração. À sua frente estava um majestoso palácio vermelho com milhares de metros de altura, enquanto esculturas de inúmeras criaturas diferentes decoravam seus arredores. Vendo os dragões de milhares de metros de altura, fênix, tigres, pássaros vermelhos, quilins, junto com gigantes que seguravam clavas, assim como as raposas de 9 caudas, e até mesmo os pequenos goblins, os elfos e os anões, Shunlong imediatamente entendeu onde estava. Este era o mesmo palácio vermelho em que ele havia chegado, quando ele havia rompido pela primeira vez para o Grau Heaven. Fim do capítulo. Capítulo 296 Busca da Alma. Shunlong podia sentir a Pedra do Tempo, dentro de seu espaço espiritual que tinha começado a zumbir incessantemente, quando de repente, 2 homens de meia idade em armaduras de prata e espadas longas em suas mãos apareceram algumas centenas de metros à distância na frente dele. Enquanto os 2 homens se aproximavam cuidadosamente de Shunlong, um deles gritou, em uma voz tão poderosa que parecia prestes a romper os tímpanos de Shunlong. Quem ousa entrar aqui? A voz do homem de armadura prateada parecia ser um ataque diretamente direcionado à alma de Shunlong, e não importa o quanto Shunlong tentasse ficar acordado, ele podia sentir sua mente zumbindo enquanto suas pálpebras caíam gradualmente. Junto com a pressão cada vez maior vinda da Pedra do Tempo, dentro de seu espaço espiritual que não parava de girar, o grito do homem foi a última coisa que Shunlong ouviu antes de finalmente desmaiar. Os 2 homens vestidos de prata se aproximaram de Shunlong cuidadosamente, mas não ousaram chegar muito perto dele. Em vez disso, eles viraram os olhos para o majestoso palácio vermelho atrás deles, onde mais de 100 guardas com armaduras de prata como eles estavam de guarda. Ao mesmo tempo, nas profundezas deste majestoso palácio, estava um velho de cabelos brancos e longos vestido com uma túnica dourada, com 2 homens de meia idade parados atrás dele, bem como um jovem extremamente bonito e uma jovem deslumbrante que estavam olhando para o velho respeitosamente. Os olhos do velho, no entanto, estavam focados na gigantesca esfera de cor roxa na frente dele. Não importa o que o velho tentasse, ele não conseguia entrar na esfera na frente dele. Se ele tentasse atacá-la ou apenas infundir seu QI dentro da esfera, era inútil. A única coisa que o QI do velho conseguiu fazer foi obter uma reação da esfera roxa na frente dele, pois um pilar de luz de cor roxa havia perfurado a cúpula do palácio enquanto disparava para o céu. De repente, uma expressão de surpresa apareceu no rosto do velho,
que rapidamente virou a cabeça e parecia quase como se pudesse ver através das paredes do Palácio Vermelho enquanto seu olhar estava focado na entrada do Palácio Vermelho. Os dois homens de meia-idade atrás dele também tiveram a mesma reação, pois se viraram para olhar um para o outro em choque. Alguém chegou aqui? O jovem e a jovem atrás do homem de meia-idade ficaram chocados quando ouviram isso, antes que todos voltassem seus olhares para o velho que ainda tinha a mão em cima da esfera roxa. O velho parecia ter caído em pensamentos profundos por um tempo, mas depois de alguns momentos de deliberação, ele olhou para um dos dois homens de meia-idade e disse com uma voz séria: "Eu não deveria sair daqui ainda, caso contrário, todos os meus esforços até agora serão inúteis. Zong-Kyu, vá e procure a alma dessa pessoa e veja o que você encontra. Quando terminar, você sabe o que fazer." O homem de meia-idade, Zong-Kyu, assentiu com um olhar sério nos olhos. Ele entendeu claramente o significado por trás dessas palavras. Não importava como alguém conseguiu chegar a este lugar, qualquer estranho que se infiltrasse no quinto palácio tinha que morrer. Curiosos, o belo rapaz e a deslumbrante moça atrás dos dois homens de meia-idade também queriam ir e dar uma olhada nessa pessoa, mas não ousaram levantar tal pedido na frente do velho de túnica dourada. Embora Zong-Kyu fosse um homem de meia-idade com características faciais simples, a aura que vinha de seu corpo poderia pelo menos ser descrita como aterrorizante. Depois de se curvar em direção ao velho de túnica dourada, seu corpo desapareceu no local. Poucos momentos depois, ele chegou na frente dos dois guardas de armadura prateada que estavam parados na frente de Shunlong, antes que seus olhos caíssem no belo jovem de túnica azul no chão. Os dois guardas de armadura prateada imediatamente caíram de joelhos assim que viram a pessoa que havia chegado, antes de cumprimentarem com uma voz cheia de respeito e reverência. "Saudações, ancião Zong." Zong-Kyu ignorou as saudações dos dois guardas enquanto seus olhos ainda examinavam o jovem no chão. Suas roupas eram obviamente de qualidade inferior, enquanto o anel espacial em sua mão direita nem podia ser considerado lixo. Até mesmo os anéis espaciais que os mendigos nas ruas tinham eram de qualidade superior à deste homem. E, no entanto, esta pessoa de alguma forma apareceu aqui. Virando os olhos para olhar para os dois guardas que ainda estavam ajoelhados na sua frente, Zong-Kyu tinha um olhar frio nos olhos enquanto perguntava com uma voz séria: "Como essa pessoa chegou aqui?" Os dois guardas balançaram a cabeça com medo antes que um deles respondesse respeitosamente. Respondendo ao ancião Zong: "Não sabemos. Estávamos apenas montando guarda quando essa pessoa apareceu de repente em nosso sentido de alma." Zong-Kyu tinha uma expressão pensativa no rosto, antes de dispensar os dois guardas. No final, ele iria descobrir tudo depois de fazer uma busca interior em Shunlong, então mesmo que os guardas não notassem algo, não importava. Depois de fechar os olhos, uma aura aterrorizante irrompeu do corpo de Zong-Kyu, uma que fez os dois guardas com armadura prateada na sua frente tremerem de terror. Se Shunlong estivesse acordado naquele momento, ele teria percebido que essa aura excedia em muito qualquer um que ele tivesse conhecido até então. Mesmo o rei do Dao de nível 9 da Guilda dos Alquimistas, da cidade Heaven's Dome, Zhao Lan, e até mesmo do Anzu, o poderoso mestre do Salão do Palácio do Imperador Demônio, que cobriu toda a cidade Heaven's Dome com sua aura, não podiam ser descritos no mesmo fôlego com o homem de meia-idade que estava olhando para ele agora. Levantando sua mão direita, uma força de sucção surgiu da mão de Zong-Kyu enquanto sugava o corpo de Shunlong, antes que uma luz branca brilhante aparecesse nos olhos de Zong-Kyu, enquanto ele estava pronto para procurar dentro da alma de Shunlong. Fim do capítulo. Capítulo 297 Preso. Um tipo especial de energia que era similar ao sentido da alma explodiu dos olhos de Zong-Kyu, enquanto entrava no corpo de Shunlong. No momento em que a luz branca tentou se aproximar do espaço espiritual de Shunlong, a Pedra do Tempo emitiu uma luz azul brilhante em resposta, que foi atrás do sentido da alma de Zong-Kyu como uma fera mágica furiosa cujo covil estava sob ataque.
Zong-Kyu nem tinha conseguido entrar no espaço espiritual de Shun-Long quando uma repentina sensação de perigo letal encheu seu coração. Como um especialista de nível extremamente alto, a coisa em que ele mais confiava eram seus próprios instintos. Sem qualquer hesitação, ele rapidamente retraiu seu sentido da alma de volta para seu próprio corpo. No entanto, ele ainda estava meio passo atrasado, pois a luz azul brilhante conseguiu tocar uma pequena parte de seu sentido da alma, antes que ele tivesse tempo suficiente para retraí-lo em seu corpo. Sob os olhares horrorizados dos dois guardas de armadura prateada, Zong-Kyu agarrou seu peito e caiu de joelhos, antes de cuspir um bocado de sangue. Os guardas nunca tinham visto Zong-Kyu se machucar antes, mas dessa vez ele se machucou quando tentou fazer uma busca espiritual em uma pessoa inconsciente. Isso era possível? Claro, os dois só levantaram suas cabeças por um momento antes de rapidamente abaixarem de volta ao chão. Zong-Kyu, no entanto, nem prestou atenção nos dois guardas, enquanto olhava para seu próprio sangue no chão com olhos cheios de descrença. Como isso é possível? O homem de meia-idade de túnica prateada murmurou baixinho, enquanto seu olhar disparava de seu sangue que havia manchado o chão para o inconsciente Shun-Long. Ele instintivamente queria tentar fazer uma busca espiritual no jovem na frente dele mais uma vez, mas o ferimento que ele havia recebido não era leve. Embora não fosse letal, Zong-Kyu sabia que sua alma estava ferida no momento. Além disso, ele não só falhou em invadir o espaço espiritual do jovem, mas também sentiu uma sensação de perigo letal no processo e, no final, sua alma também foi ferida por um poder aterrorizante no processo. Se ele não tivesse retraído seu sentido de alma a tempo, Zong-Kyu não sabia até onde seus ferimentos teriam chegado. Um traço de confusão e medo passou por seus olhos enquanto ele olhava para Shun-Long. Levantando a mão instintivamente, Zong-Kyu queria acabar com a vida de Shun-Long com um único soco, mas de repente se lembrou de que ainda não havia descoberto como havia chegado ali. Os guardas de armadura prateada na frente dele também não tinham ideia do que havia acontecido. Depois de um momento de reflexão séria, Zong-Kyu, de túnica prateada, agarrou o corpo de Shun-Long e, na frente dos dois guardas ajoelhados, ele desapareceu num piscar de olhos. Poucos minutos depois, Zong-Kyu reapareceu nas profundezas do majestoso Palácio Vermelho, de onde vinha o pilar de luz. Os olhos semicerrados do velho homem de túnica dourada se arregalaram levemente enquanto ele olhava para Zong-Kyu que tinha acabado de chegar, e com uma voz que mal escondia seu espanto, o velho então perguntou: "Sua alma está ferida?" Assentindo com a cabeça, Zong-Kyu respondeu respeitosamente. Respondendo ao grande ancião, não é nada sério. Contanto que eu consuma uma pílula de cura da alma dourada, eu deveria ser capaz de me curar em menos de um ano. O surpreendente foi que eu me machuquei durante a busca da alma. Não, eu nem tinha começado a busca da alma quando um poder assustador explodiu do mar espiritual daquela pessoa. Receio que se eu não tivesse recuado a tempo, eu realmente teria sofrido. Assim que o velho homem de túnica dourada ouviu isso, seus olhos ficaram extremamente profundos, enquanto uma luz brilhante brilhou dentro deles. Quanto ao outro homem de meia-idade, o belo jovem e a jovem atrás dele, todos ficaram chocados e sem palavras. Quem poderia machucar o ancião Zong, enquanto eles ainda estavam inconscientes? Todos voltaram sua atenção para o velho de túnica dourada, que ainda tinha as mãos na esfera de luz roxa na frente dele. Pelo olhar sem emoção em seus profundos olhos negros, eles não conseguiam nem adivinhar nada sobre seus pensamentos. Olhando para Zong-Kyu, o velho então perguntou em um tom curioso: "O que você fez com essa pessoa?" Colocando as mãos em concha, Zong-Kyu tinha um olhar sério em seus olhos enquanto respondia respeitosamente: "Eu pessoalmente o coloquei na 7ª camada da prisão imortal do confinamento eterno." Assentindo com a cabeça, os olhos do velho mais uma vez se voltaram para a esfera roxa na frente dele, antes que ele dissesse em uma expressão sem emoção: "Bom, apenas deixe-o lá por enquanto então." Zong-Kyu curvou-se para o velho na frente dele sem dizer mais uma palavra.
Não se sabia quanto tempo havia passado, até que Shenlong finalmente abriu os olhos. Erguendo a cabeça, Shenlong se viu dentro de um lugar escuro e desconhecido. No céu, não havia estrelas, nem sol, nem lua, e ainda assim, uma luz ainda permitia que Shenlong visse o ambiente. Ele estava dentro de uma pequena cela, enquanto seu corpo estava preso por algum tipo de correntes pretas que estavam penduradas na parede atrás dele. Incontáveis runas realistas estavam gravadas nas correntes, enquanto algum tipo de poder desconhecido parecia estar dentro delas. Shenlong também notou outras celas além da sua, mas todas estavam separadas por algum tipo de formação invisível, tornando-o incapaz de ver o interior das células. Depois de dar uma olhada ao redor, Shenlong franziu a testa, antes de tentar se lembrar do que tinha acabado de acontecer com ele. Certo, foi a Pedra do Tempo que começou a girar, antes de eu chegar novamente na frente do Palácio Vermelho. Então alguém pareceu ter atacado minha alma, e combinado com a dor da Pedra do Tempo, eu finalmente desmaiei. Assim que ele se lembrou do que tinha acontecido com ele, outra pergunta surgiu na mente de Shenlong. Então, onde estou agora? Olhando para as correntes pretas que prendiam seus braços e pernas, Shenlong franziu a testa. Ele podia sentir um tipo especial de energia vindo delas, que estava restringindo até mesmo seu corpo eterno do monarca. Mesmo depois de puxar essas correntes com toda a sua força, era inútil. As correntes nem se mexiam. De repente, uma voz velha e irritante soou nos ouvidos de Shenlong, como se um velho tivesse falado da cela bem em frente à de Shenlong. Pirralho, não adianta tentar escapar. Você deve apenas preservar sua força e tentar viver por mais alguns anos. Afinal, é simplesmente impossível escapar da prisão imortal do confinamento eterno. Fim do capítulo. Capítulo 298. Uma reação poderosa. Shenlong ficou atordoado por um segundo, antes de virar os olhos para a cela oposta a ele, onde a figura de um velho emaciado apareceu. O rosto do velho estava embaçado devido às formações que cobriam sua cela, mas Shenlong ainda conseguia distinguir o contorno de suas mãos magras e pernas ossudas, bem como seu cabelo e barba longos. Olhando para a figura do velho, Shenlong perguntou curiosamente: prisão imortal de confinamento eterno? Assentindo com a cabeça, o velho riu e disse: exatamente, garoto. Não me diga que você nem sabe para onde aqueles velhos te levaram. Esta é a prisão imortal de confinamento eterno. Não há chance de você ou eu escaparmos daqui. Após um momento de silêncio, o velho continuou, enquanto seu tom se tornava um tanto encantado, com uma pitada de Schadenfreude dentro dele, quase como se ele estivesse rindo da má sorte de Shenlong. Com você aqui, garoto, pelo menos terei alguém para conversar. Os outros velhos aqui no 7º nível são todos tão teimosos que mal falam comigo. Shenlong não respondeu ao velho imediatamente, mas em vez disso, ele tentou entender o que tinha acabado de aprender. Então este lugar é uma prisão chamada prisão imortal do confinamento eterno, e eu estou dentro do 7º nível. Aqui cada nível corresponde, no entanto. Foi o guarda de armadura prateada que gritou comigo, aquele que me trouxe aqui. Não, quem me trouxe aqui não importa, o que mais importa são suas intenções. Ao mesmo tempo em que ele terminou suas conjecturas, Shenlong também notou que o anel espacial em sua mão estava faltando. Felizmente, além de algumas pílulas de cura do sol, e um pouco mais de 200.000 pedras espirituais de baixo grau, não havia mais nada de valor dentro dele. A coisa mais surpreendente, no entanto, não era que seu anel espacial estava faltando, mas que ele não conseguia sentir nenhum QI no ar ao seu redor. Como pode não haver QI? Depois de se recompor, Shenlong percebeu que esta era a segunda vez que ele se encontrava em um lugar sem QI. A primeira vez foi quando ele chegou ao fundo do Palácio Branco com os degraus dourados e as duas estátuas de anjos na frente dele, enquanto hoje era a segunda. Depois de verificar que ele era incapaz de se livrar das correntes ao seu redor usando força bruta, Shenlong circulou a
ampulheta do monarca, antes que 31 bolas brilhantes de QI aparecessem acima de sua cabeça. Vendo que a ampulheta do monarca estava circulando normalmente, ele soltou um suspiro de alívio, antes de pensar consigo mesmo. Pisque. No entanto, assim que as flutuações espaciais de Blink apareceram ao redor de seu corpo, as runas nas correntes pretas que prendiam Shenlong se iluminaram com uma luz negra como breu, antes de suprimir completamente as flutuações espaciais ao redor dele. Esta foi a primeira vez que o piscar de Shenlong realmente falhou. E ainda assim, depois de ficar atordoado por um segundo, Shenlong não estava com muito medo. Afinal, ele ainda podia sentir a Pedra do Tempo, dentro de seu espaço espiritual que ainda não havia parado de girar. Esta foi a segunda vez que a Pedra do Tempo o enviou para este lugar, então, a menos que algo fosse diferente desta vez, Shenlong imaginou que também o enviaria de volta para sua loja de pílulas em breve. Vendo que sua vida não estava em perigo imediato ainda, Shenlong pensou que a melhor coisa que ele poderia fazer era tentar descobrir onde exatamente estava esta prisão imortal de confinamento eterno. Depois de um momento de reflexão séria, ele levantou a cabeça e, olhando para a cela que estava em frente à sua, perguntou com uma voz aparentemente curiosa. Sênior, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa prisão imortal de confinamento eterno antes. Você pode me contar mais sobre esse lugar? O velho que ainda estava rindo de Shenlong parecia ter engasgado de repente com sua saliva. Tosse, tosse. Depois de tossir por alguns momentos, ele olhou para a cela em frente à sua antes de perguntar com raiva. Pirralho, de qual buraco você saiu? Como você pode não saber sobre a prisão imortal de confinamento eterno, quando eles já o enviaram para cá? O velho parecia ter desabafado por um tempo, antes de responder com uma voz séria. A prisão imortal de confinamento eterno é a pior prisão para a qual os 10 palácios imortais enviam seus condenados. Estamos agora no 7º nível. Antes que o velho pudesse terminar suas palavras, Shenlong pôde sentir a Pedra do Tempo, dentro de seu espaço espiritual que começou a zumbir. Parecia que algo havia de repente desencadeado essa reação, pois uma luz azul profunda de repente cobriu o corpo de Shenlong. A luz azul disparou do corpo de Shenlong e foi em direção ao céu, passando sem esforço pelas paredes da prisão imortal do confinamento eterno, como se elas não existissem em primeiro lugar. Nas profundezas do majestoso Palácio Vermelho, os olhos do velho homem de túnica dourada se iluminaram, pois ele parecia ter finalmente obtido uma reação da esfera de luz roxa à sua frente. O gigantesco pilar de luz que vinha da esfera roxa começou a encolher, parecendo estar retornando para dentro da esfera roxa, quando de repente, um feixe de luz azul profundo disparou em direção à esfera roxa. O velho bufou quando viu a luz azul no céu que estava vindo em sua direção, antes de enviar um poderoso golpe de palma para frente. Uma gigantesca palmeira dourada com milhares de metros de altura apareceu no céu, enquanto se dirigia para a luz azul, fazendo todo o Palácio Vermelho tremer no processo. Os 2 homens de meia idade, o jovem e a bela jovem atrás do velho, todos tinham expressões pálidas em seus rostos enquanto sentiam o poder dentro do terrível golpe de palma que estava prestes a colidir com o raio de luz azul. E ainda assim, apesar de suas expectativas, a luz azul parecia ter ignorado completamente a palmeira gigante no céu, enquanto passava por ela e continuava a voar em direção ao Palácio Vermelho. Boom! Sob os olhos atordoados do velho de túnica dourada, no momento em que a luz azul tocou a esfera roxa, todo o Palácio Vermelho começou a tremer. O gigante pilar de luz roxa que já havia começado a encolher, imediatamente recuou para dentro da esfera roxa assim que o raio de luz azul a tocou, antes que uma força poderosa irrompesse das profundezas da esfera roxa. O velho de túnica dourada, junto com Zongqiu de túnica prateada e o outro homem de meia idade ao lado dele, assim como o jovem e a jovem atrás deles, foram todos enviados voando para fora do palácio em um instante pela força poderosa da esfera roxa. Apesar do poder por trás da força que conseguiu mandá-lo voando, o velho não sofreu nenhum ferimento,
pois pousou com segurança na entrada do majestoso Palácio Vermelho. O olhar em seus profundos olhos negros, no entanto, tornou-se extremamente profundo, pois ele agora olhava para a direção de onde o raio de luz azul tinha vindo, a prisão imortal do confinamento eterno. Fim do capítulo. Capítulo 299. Um buraco enorme. Uxi! O velho de túnica dourada não hesitou por um momento, enquanto acenava com a manga e seu corpo desapareceu instantaneamente, deixando para trás os dois homens de meia idade de túnica prateada, o jovem e a bela jovem, que estavam todos enterrados no chão do lado de fora da entrada do majestoso Palácio Vermelho. Embora nenhum deles estivesse morto, ao contrário do velho de túnica dourada, cada um deles sofreu vários graus de ferimentos quando foram lançados voando para fora do palácio. De volta à sua cela, no 7º nível da prisão imortal do confinamento eterno, uma dor dilacerante da alma mais uma vez encheu a mente de Shunlong, enquanto a mesma luz azul profunda que havia disparado da Pedra do Tempo, um momento atrás, agora cobria completamente seu corpo. Enquanto Shunlong sentia a sensação familiar de flutuações espaciais ao redor de seu corpo, as runas nas correntes pretas que prendiam suas mãos e pés de repente se iluminaram, pois pareciam suprimir as distorções espaciais ao redor dele da mesma forma que fizeram quando Shunlong tentou usar Blink antes. Ao mesmo tempo, o velho de túnica dourada também apareceu no 7º nível da prisão de confinamento eterno Imortap, enquanto as formações ao redor das celas pareciam ter parado temporariamente, revelando os prisioneiros dentro das celas. Da cela oposta a Shunlong, um velho magro com longos cabelos brancos e barba agora estava olhando para Shunlong com os olhos arregalados cheios de choque e excitação. Agora que as formações já haviam parado de funcionar, apesar de ainda estarem algemadas, o velho podia sentir claramente as flutuações espaciais vindas do corpo de Shunlong. O que está acontecendo? Não era apenas o velho em frente a Shunlong, mas os outros prisioneiros nas celas ao redor dele também pareciam ter percebido as flutuações espaciais dentro de sua cela. Ao mesmo tempo, o velho de túnica dourada do Palácio Vermelho chegou instantaneamente do lado de fora da cela de Shunlong, enquanto olhava para o jovem lá dentro com olhos cheios de descrença. Vendo que as runas nas correntes pretas eram incapazes de restringir a luz azul vinda do corpo de Shunlong, o velho bufou, antes que uma palmeira dourada de milhares de metros de altura iluminasse o céu escuro do 7º nível na prisão imortal do confinamento eterno. Não é a palmeira do Buda imortal do 6º palácio. É Jin Zelan. Os prisioneiros nas celas ao redor do velho gritaram de medo, assim que viram a palmeira dourada que cobria o céu e agora estava descendo em direção à cela de Shunlong. As barras de ferro pretas ao redor da cela se desintegraram em cinzas assim que entraram em contato com a palmeira dourada gigante, que continuou em direção a Shunlong sem parar. Shunlong podia sentir como se um mundo inteiro estivesse descendo sobre ele do céu, enquanto a pressão aterrorizante da palmeira dourada cobria completamente sua cela, não deixando espaço para recuo. E ainda assim, Shunlong tentou suprimir a dor dilacerante que sentia da Pedra do Tempo, e usou toda a sua força para tentar abrir os olhos, apenas para ver que sua visão já estava começando a ficar turva. As únicas cores em sua visão eram a luz azul brilhante que vinha da Pedra do Tempo, em seu espaço espiritual que cobria completamente seu corpo, junto com a luz dourada ofuscante da palmeira dourada gigante no céu. Ao mesmo tempo em que a palmeira desceu e estava prestes a tocar a cabeça de Shunlong, a luz azul ao redor dele explodiu de repente, antes que seu corpo desaparecesse em um instante. Boom! A palmeira dourada de milhares de metros de comprimento pousou na parede da cela, de onde vinham as correntes pretas que antes prendiam Shunlong, fazendo toda a prisão imortal do confinamento eterno tremer. E ainda assim, sob o olhar do velho de túnica dourada, Shunlong já havia desaparecido. A testa de Shunlong estava encharcada de suor frio até que ele sentiu a pressão da palma dourada sumir abruptamente. Apenas um momento atrás, ele podia praticamente sentir a sensação de morte se aproximando dele e sabia que se a palma dourada tivesse realmente conseguido tocá-lo, ele provavelmente teria morrido instantaneamente.
O tempo continuou a passar, e alguns minutos depois, Shunlong sentiu as flutuações espaciais ao seu redor desaparecendo, enquanto seu entorno embaçado começou a ficar claro lentamente. A Pedra do Tempo, que estava girando sem parar antes finalmente ficou em silêncio, enquanto a luz azul que cobria completamente seu corpo começou a desaparecer também dentro de sua cabeça. Uma cama de aparência familiar, um piso de madeira e algumas almofadas meditativas apareceram nos olhos de Shunlong antes que ele perdesse a consciência. Do momento em que chegou ao majestoso Palácio Vermelho, até quando foi enviado para dentro da cela na prisão imortal do confinamento eterno, a Pedra do Tempo não parou de girar dentro de sua cabeça, trazendo-lhe uma dor insuportável para seu espaço espiritual. Shunlong podia sentir que a Pedra do Tempo queria algo das profundezas do Palácio Vermelho, mas Shunlong não tinha como entrar lá. Talvez se não houvesse mais ninguém guardando aquele lugar, ele poderia suportar a dor do zumbido incessante e entrar no palácio sozinho, mas com os poderosos guardas com armaduras de prata que estavam ali, não havia esperança para ele entrar. Finalmente, agora que a Pedra do Tempo parou de girar e ficou em silêncio, Shunlong perdeu a consciência assim que percebeu que havia retornado para seu quarto dentro da loja. Ao mesmo tempo, nas profundezas do primeiro andar da loja, Little Black e a Pantera Negra, Little Silver, tinham os olhos iluminados enquanto disparavam em direção ao segundo andar como um raio, com Liu Mei seguindo atrás deles. Shunlong não sabia quanto tempo havia se passado até que finalmente abriu os olhos, quando as vozes preocupadas de Little Black e Liu Mei soaram em sua mente e ouvidos. Mestre, Longe! Levantando-se lentamente do chão, Shunlong olhou para Little Black, Liu Mei e Little Silver ao seu redor, que tinham expressões preocupadas em seus rostos, antes que seu olhar caísse no buraco gigantesco na parede da sala. Fim do capítulo. Capítulo 300 Little Black se mexendo. Era um buraco gigantesco cheio de marcas de queimadura de madeira carbonizada ao redor, enquanto 10 esqueletos brancos de Liu Mei estavam em fila, bloqueando qualquer um na rua transversal de Silver de ter uma visão clara do interior da sala. Logo, Shunlong virou os olhos para Little Black, Liu Mei e Little Silver, antes de acenar com a cabeça e dizer em um tom afirmativo: "Não se preocupe, estou bem." Além de estar mentalmente exausto, é claro. Ele silenciosamente acrescentou em seu coração, antes que seus olhos examinassem o resto da sala. Além do grande buraco na parede que os esqueletos de Liu Mei agora estavam cobrindo, Shunlong não encontrou mais nada de errado. Liu Mei e Little Black ambos se soltaram aliviados, enquanto a Pantera Negra, Little Silver, alegremente cutucou sua cabeça no braço de Shunlong por um momento. Com um olhar curioso nos olhos, Shunlong olhou para Liu Mei antes de perguntar: "Meier, por quanto tempo eu fiquei fora?" Seus olhos também caíram no grande buraco na parede da sala, curioso para descobrir o que aconteceu enquanto ele estava dentro da prisão imortal de confinamento eterno. Liu Mei abaixou a cabeça ligeiramente enquanto olhava para Shunlong e disse: "Longe, você ficou fora por quase 2 dias. Nesses 2 dias eu também não abri a loja." 2 dias? Shunlong ficou surpreso quando ouviu a resposta de Liu Mei. Ele não achava que ele tinha ficado fora nem por meio-dia, muito menos 2 dias inteiros. Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, a voz de Little Black então soou em sua mente, enquanto Little Black então perguntou: "Mestre, está tudo realmente bem? Posso sentir que sua alma está realmente exausta agora." Assentindo com a cabeça, Shunlong não escondeu nada nem de Little Black, nem de Liu Mei ou Little Silver, enquanto dizia com uma voz séria: "Estou realmente cansado, mas devo me recuperar completamente depois de consumir algumas pílulas de aumento do espírito, e recuperar meu senso espiritual e força espiritual ao máximo." Olhando para Little Black, Shunlong perguntou curiosamente: "Little Black, existe um poder chamado 10 Palácios Imortais." Little Black pensou seriamente por um tempo, antes de finalmente balançar a cabeça e dizer: "Mestre, não existe tal força, até onde eu me lembro." Após uma breve pausa, o dragão negro acrescentou: "Claro,
Também é possível que eles sejam um poder extremamente isolado que não se mostra facilmente, mas nunca ouvi falar desse nome antes. Assentindo com a cabeça, Shunlong não ficou muito surpreso com a resposta de Little Black. Ele não sabia como esse palácio vermelho estava conectado à Pedra do Tempo, mas certamente era algo que ele precisava descobrir no final. Afinal, se não fosse pelos guardas de armadura prateada que decidiram aprisioná-lo na prisão imortal do confinamento eterno, em vez de matá-lo, Shunlong não sabia se a Pedra do Tempo o teria salvado, se realmente havia algum tipo de perigo letal enquanto ele estava inconsciente. Além disso, mesmo sem lutar contra os guardas de armadura prateada, e apesar de ser incapaz de sentir seu cultivo no momento, Shunlong tinha certeza de que não era páreo para nenhum deles neste momento. Ele também não tinha certeza do que aconteceria com ele caso a Pedra do Tempo o enviasse à força para aquele palácio vermelho novamente. Shunlong sabia que não importava o que acontecesse, ele tinha que descobrir os segredos por trás daquele palácio vermelho. Caso contrário, se esses guardas de armadura prateada estivessem presentes novamente na próxima vez que a Pedra do Tempo o transfere-se para aquele lugar, ele não tinha certeza se teria sorte o suficiente para mais uma vez acabar no chamado sétimo nível da prisão imortal do confinamento eterno. Esta também foi a primeira vez que Shunlong teve um sentimento de urgência em seu coração para ficar mais forte. Desta vez, não era por Little Black ou para descobrir mais pistas sobre seu passado, mas para permanecer vivo. Levando alguns momentos para reorganizar seus pensamentos e acalmar suas emoções, Shunlong então olhou para Liu Mei enquanto perguntava. O pavilhão da pílula de sangue atacou a loja durante os últimos 2 dias. Liu Mei assentiu com uma expressão arrependida no rosto, mas quando ela estava prestes a responder, Little Black falou primeiro, enquanto sua voz mais uma vez soava na mente de Shunlong. O mestre está certo. Poucas horas depois que o mestre desapareceu, senti um grupo de 3 reinos espirituais de nível 9 liderando mais de 10 cultivadores do reino espiritual em estágio avançado, todos eles vindo em direção à loja. Eles estavam todos muito cautelosos, mas estavam cheios de determinação e intenção de matar. Eu sei que o mestre tinha seus próprios planos sobre como lidar com essas pessoas, mas uma vez que eles entraram na loja, não havia como aquela garotinha detê-los sozinha. Pelo menos não até que seu cultivo atingisse pelo menos o nível 9 do reino espiritual. Shunlong ficou pasmo quando ouviu as palavras de Little Black. Ele entendeu instantaneamente que essas pessoas deviam pertencer ao pavilhão da pílula de sangue. No entanto, embora soubesse que o pavilhão da pílula de sangue ficaria ansioso depois de perder todas as pedras espirituais em seu tesouro, ele também sabia que eles seriam capazes de operar normalmente por um tempo, considerando quantas pílulas e ervas medicinais eles ainda tinham em estoque. Em outras palavras, embora Shunlong roubar seu tesouro limpo tenha sido um grande golpe para o pavilhão, não foi a ponto de eles jogarem a cautela ao vento e enviarem mais de 1 dúzia de especialistas em estágio avançado do reino espiritual para atacar cegamente a loja. Alguém estava pressionando eles? Essa é a única resposta que faz sentido. Caso contrário, considerando que eles têm apenas 11 cultivadores de pico de nível 9 do reino espiritual, não faria sentido enviar 3 deles de uma vez, quando eles sabem que há um veneno que pode ameaçar até mesmo especialistas no estágio da alma nascente. Vendo que Shunlong ainda estava reorganizando seus pensamentos, Little Black ficou em silêncio por um momento, deixando seu mestre descobrir o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Liu Mei parecia ter entendido que Little Black estava explicando o que aconteceu, então ela decidiu deixá-lo explicar tudo. Assentindo com a cabeça, Shunlong olhou para Little Black antes de perguntar. O que aconteceu então? Você os eliminou? Little Black assentiu em confirmação sem qualquer sinal de constrangimento, e olhando para o buraco na parede da sala, ele disse com naturalidade. O mestre está certo. Assim que eles se aproximaram da loja, cuspiu uma enorme bola de fogo negro que os varreu todos em um instante.
Shunlong não conseguiu ver antes, mas depois de se levantar e dar uma olhada no buraco na parede da sala, ele percebeu que até o chão na rua Silver Cross agora estava preto. Ele só conseguia imaginar a comoção que a bola de fogo de Little Black causou dessa vez. Ao mesmo tempo, olhando para Little Black, que certamente atraiu muita atenção após revelar sua aura de uma besta mágica de nível 6 inicial, uma única pergunta apareceu de repente na mente de Shunlong. Os reis do Dao no centro da Cidade do Pecado não notaram sua presença então. Fim do capítulo.